Olá, sejam muito bem-vindos. Opções de ações. Só de ouvir o nome a gente já pensa que é algo super complicado, né? Coisa para gênio do mercado financeiro. Mas e se eu dissesse que o segredo para entender tudo isso está em algo que todo mundo conhece muito bem? Um simples contrato de seguro. Pois é, a gente vai desmistificar isso agora mesmo. Então, guardem bem essa pergunta na cabeça. Ela é a chave, sabe? A chave que vai destravar todo esse conceito. Porque olha só, se a gente parar de enxergar o mercado de opções como se fosse um cassino cheio de apostas e começar a ver ele como uma gigantesca seguradora, aí sim, tudo começa a fazer sentido. Certo, então vamos nessa. Usando essa analogia do seguro, vamos entender quem são os participantes desse mercado. É bem simples. Em qualquer contrato de seguro, tem quem compra a proteção e tem quem vende, certo? No mercado de opções, a lógica é exatamente a mesma. Olha só que interessante. Em todo contrato de opção, existem sempre dois lados. De um lado, temos o comprador. Pense nele como segurado. Ele paga uma taxa, que a gente chama de prêmio, para ter o direito de fazer alguma coisa lá na frente, mas não a obrigação. O risco dele é super limitado. No máximo, ele perde o que pagou por esse prêmio e só. Agora, do outro lado, a gente tem o vendedor, que é a nossa seguradora. Ele é quem recebe o prêmio e, em troca, ele assume a obrigação de cumprir o contrato caso o comprador decida exercer o direito dele. O lucro do vendedor é limitado, é só aquele prêmio que ele recebeu. Mas o risco pode ser gigantesco. E aqui que está o pulo do gato. A palavra-chave de tudo isso é assimetria. É isso que é fundamental entender. Não é como comprar uma ação, que é uma troca direta. Aqui a relação é desigual por natureza. Um dos lados tem a escolha, tem o poder de decisão. O outro lado tem o dever, a obrigação de cumprir. Grave bem essa palavra, assimetria. É ela que define as regras desse jogo. Bom, e se a gente está falando que isso funciona como um mercado de seguros, então precisam existir os tipos de apólices, não é mesmo? Assim como tem seguro para carro, para casa, no mercado de opções existem dois contratos básicos. São as famosas call e put. Vamos começar com a call. Uma opção de call é, na essência, um direito de compra. Para ficar bem fácil de entender, imagina que alguém tem um cupom que dá o direito de comprar um produto por R$ 100, não importa o preço dele na loja. Aí, de repente, o preço desse produto dispara para 200. Nossa, aquele cupom de R$ 100 virou algo super valioso, certo? É exatamente isso que quem compra uma call espera que aconteça, que o preço da ação suba muito, mas muito mesmo, acima daquele preço que foi combinado no contrato. Agora, a opção de put é o exato oposto. É um direito de venda. E aqui a analogia com o seguro de carro é perfeita, é 1 para 1. Imagina que alguém tem uma ação que vale R$ 100. Essa pessoa pode comprar uma put que garante o direito de vender essa ação por, digamos, R$ 90. Se o mercado virar e a ação despencar para R$ 10, não tem problema. O seguro, ou seja, a put, garante aquele preço de venda de 90. É uma proteção clássica contra uma queda brusca. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa tudo super claro, organiza as ideias. Repara só como os papéis se invertem direitinho. Na call, o comprador tem o direito de comprar e o vendedor tem a obrigação de vender. Já na put, é o espelho, o exato oposto. É uma dinâmica bem interessante, né? Um é sempre o inverso do outro. Beleza? Já entendemos os jogadores e os tipos de apólice. Agora vamos dar uma olhada mais de perto, nas letras miúdas. Todo e qualquer contrato de opção, não importa se é call ou put, tem o que a gente pode chamar de um DNA específico. São 4 pedacinhos de informação que são essenciais e que definem tudo sobre ele. São esses 4 componentes que formam o contrato. Primeiro, claro, o ativo, que é a ação que está em jogo. Segundo, o strike, que é aquele preço que foi combinado para compra ou para venda. Terceiro, o premium, que é o custo do contrato, o preço do seguro. E por último, um ponto importantíssimo, a data de vencimento, porque depois desse dia o direito acaba. A opção, como dizem no mercado, vira pó. Já era. E aí a pessoa se pergunta, tá, mas como eu acho isso na bolsa? Bom, todas essas informações vêm compactadas num código que é o ticker da opção. Parece uma sopa de letrinhas à primeira vista, mas na verdade é super lógico. Olha só, as 4 primeiras letras são o código da ação. A 5ª letra é o segredo todo. É ela que diz se é uma call ou uma put e qual mês do vencimento. E os números no final é o preço de exercício, o strike. Vamos pegar um exemplo prático. Se a gente vê o código PETRD30, vamos decifrar
PET, fácil, é Petrobras. A letra D, se a gente olhar na tabela da B3, significa que é uma call com vencimento em abril. E o 30 no final, é o strike de R$ 30. Viu só? Simples assim. Nesse código pequenininho, a gente tem o DNA completo do contrato. Tá legal, mas a grande pergunta é: quanto custa essa apólice? De onde vem o preço de uma opção? Esse valor, o prêmio, não é tirado do nada, não é aleatório. Ele é o resultado de um cálculo bem interessante que envolve probabilidade, tempo e expectativa. Vamos entender o que define esse preço. O primeiro fator para definir o preço tem um nome meio diferente, moneyness. Mas a ideia é simples. É basicamente uma pergunta. Se o contrato vencesse agora, nesse exato segundo, ele já daria algum lucro? Por exemplo, uma call com strike de R$ 30. Se a ação está valendo 35, ela está dentro do dinheiro. Agora, se a ação estivesse a 25, ela estaria fora do dinheiro. É só essa lógica. E isso nos leva à fórmula do preço. O prêmio de uma opção é sempre a soma de duas partes. A primeira é o valor intrínseco, que é aquele lucro real, imediato que a gente acabou de ver. Mas a segunda parte é o valor extrínseco. Esse é o valor da esperança, da expectativa. É o quanto o mercado está pagando pela chance de algo acontecer até o vencimento. E esse valor extrínseco tem um inimigo mortal, o tempo. Ele é como um cubo de gelo que derrete um pouquinho a cada dia que passa. Ok, até agora a gente falou bastante da perspectiva de quem compra a opção. Mas e quem vende? E a nossa seguradora? É aqui que a conversa fica bem mais séria. Eu preciso ter muita, mas muita cautela ao olhar para esse lado da operação. E essa frase resume perfeitamente o alerta. Vender opções a descoberto é uma das formas mais arriscadas de operar no mercado financeiro. O que é descoberto? É vender o direito de algo que a pessoa não tem. É como vender um seguro de incêndio para uma casa que já está pegando fogo. É se expor a um risco que pode ser catastrófico em troca de um lucro que é pequeno e limitado. E esse gráfico aqui é a imagem perfeita desse perigo. De um lado, essa barrinha pequena representa o lucro máximo do vendedor. É só aquele prêmio que ele recebeu, fixo. Do outro lado, essa barra gigante com a seta para cima é a perda potencial. Pensa comigo. Se ele vendeu uma call e a ação dispara, a obrigação dele é entregar aquela ação pelo preço baixo combinado. Ele vai ter que comprar a ação no mercado, não importa quão cara ela esteja. E como, teoricamente, uma ação pode subir sem parar, a perda potencial é ilimitada. A aposta do vendedor, no fundo, é um jogo de probabilidades. É apostar na alta probabilidade de ter pequenos ganhos, colecionando prêmios, contra uma pequena probabilidade de ter uma perda catastrófica. Uma perda que pode acabar com todo um portfólio. Na maioria das vezes dá certo. O problema é aquele 1% das vezes que dá terrivelmente errado. É o risco do evento inesperado. Ufa, ok. Depois desse alerta de risco super importante, vamos ver o lado construtivo da coisa. Porque as opções não são só para especulação de altíssimo risco. Muito pelo contrário, elas são ferramentas financeiras incrivelmente versáteis. Basicamente, a gente pode resumir em 3 grandes usos. O primeiro, claro, é a especulação. A aposta pura na direção do mercado, seja para cima ou para baixo. O segundo é o hedge, que é a função de seguro que a gente falou tanto. Comprar uma put para proteger uma ação que já está na carteira. E o terceiro é a geração de renda. Vender uma call de uma ação que a pessoa já tem para embolsar o prêmio, como se fosse um aluguel, mas sabendo que isso limita o ganho numa alta forte. São objetivos bem diferentes, percebe? E com isso a gente chega ao ponto central. Opções, por si só, não são boas ou ruins. Elas são ferramentas. Pensa num martelo. Ele pode ser usado para construir uma casa ou para quebrar uma janela. O resultado depende inteiramente da estratégia de quem está usando. Pode ser um bilhete de loteria super arriscado ou uma ferramenta conservadora de proteção. E isso nos deixa com essa pergunta final para reflexão. Afinal, o que são as opções? Um bilhete de loteria, uma aposta de alto risco no mercado, ou uma ferramenta sofisticada de engenharia financeira capaz de proteger e moldar um portfólio de investimentos? A verdade é que a resposta é: depende. Elas podem ser as duas coisas. No fim das contas, a escolha de como usar essas ferramentas é o que vai definir o resultado. A gente espera de verdade que, com essa analogia do mercado de seguros, esse universo das opções tenha ficado um pouco menos misterioso. O importante é continuar pesquisando, estudando com cuidado e, claro, aprendendo sempre. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!